Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós, nesta oportunidade. Doce Espírito Santo está conosco para trazer essa mensagem que está em Eclesiastes 7:2, que fala que melhor ir na casa de luto do que em uma festa, porque na casa de luto você vê a tristeza, a dor das pessoas, mas também você vê a sinceridade do que há no seu coração. Porque na festa você vê o sorriso, você vê a alegria, mas você não vê a realidade no interior daquela pessoa. Então, às vezes, a verdade está oculta no seu coração. E quando você vai em uma cerimônia fúnebre, a gente se depara com uma triste realidade do fim de todo ser humano. Um dia, todos nós iremos passar pela morte, a não ser que o arrebatamento chegue antes do dia de você partir. O Senhor Jesus está voltando e o arrebatamento da igreja está muito próximo. E muitas pessoas dizem: mas pastor, todos os dias, desde a antiguidade se fala, Jesus está voltando, ele não volta, e ele não volta. A gente já vê os sinais, já vê as situações anunciadas pelo livro sagrado. Estou esperando a volta de Jesus há muito tempo. Jesus volta todo dia para aquele que deixa de viver, para aquele que chega à morte, para aquele que se despede desta vida. E o que a mensagem quer dizer para você é que antes que a morte chegue até você, antes que o teu último dia chegue até você, antes que o último fôlego de vida chegue até você, tem um tempo que é dado a você para a sua conversão e para o seu arrependimento. O Senhor Jesus viveu a vida que nós vivemos, em carne e sangue, se fazendo homem, sendo Deus, para nos ensinar a nos arrepender e aceitar a nova aliança, nascer de novo em Cristo Jesus. Por isso, Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho ao mundo por amor a nós. E Ele veio para morrer, Ele veio para padecer, Ele veio para sofrer, Ele veio para ser levado ao pecado, Ele veio para ser moído no madeiro, Ele veio para derramar o seu sangue amado, para que eu e você tivéssemos o alcance de nascer de novo e receber o Espírito Santo, o alcance da salvação. Então, quando a gente vê, infelizmente, pessoas partindo, a gente chora, a gente sofre, porque são pessoas que a gente ama. São pessoas que às vezes tiveram uma enfermidade, tiveram um acidente, uma fatalidade. São pessoas que a morte chegou repentinamente. São pessoas que passaram um período de vida aqui na terra e partiram para com Deus. Mas a grande lição que nós aprendemos é que antes da morte chegar, nós temos que nos arrepender e aceitar Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Para que no dia em que Ele voltar, trazendo a nós o fim da nossa estadia aqui nessa terra, a gente possa ser recebido com o Senhor Jesus. Lembre-se o que diz a palavra. Quando Jesus foi chamado para ressuscitar Lázaro, ele disse aos seus discípulos: Lázaro dorme, mas eu vou lá. Você vai se dorme, para que tu vai? Não, ele está morto, mas eu vou ressuscitar. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse: ela não está morta, ela dorme. Riram dele, porque já estavam fazendo o funeral da garota. E Jesus chamou ela para a vida. Quando nós descemos à sepultura, nesse período, nesse tempo, é um sono profundo. Nós dormimos para acordarmos no alto da glória. Esta morte, ela não é morte. Ela é passagem, ela é porta para entrarmos no reino de Deus.
Agora, a segunda morte, que está escrita em Apocalipse, esta sim, esta é uma condenação eterna para o Hades. Se você não for recebido, não foi aceito, você não aproveitou o teu tempo do fôlego de vida aqui na terra para se arrepender, para aceitar o Senhor Jesus, para confessar os seus pecados, para nascer de novo, para se encher do Espírito Santo, para viver em paz e harmonia, para viver a verdade e não a mentira. Se você não fez isso antes de morrer, se você morreu em pecado, se você morreu longe da presença de Deus, se você morreu na idolatria, se você morreu adorando ídolos, se você morreu fazendo obras ocultas, servindo falsos deuses, infelizmente você vai ter que passar pela segunda morte. No grande dia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estará junto com os anjos de Deus no céu. A palavra diz em Lucas 12:8: se confessares o Filho do Homem, o Senhor Jesus, na terra, Ele confessará você diante dos anjos de Deus no céu. Se negar o Senhor Jesus na terra, Ele negará você diante dos anjos de Deus no céu. Então, os anjos de Deus, eles estão lá como testemunha. E a hora que eles for te conduzir para algum lugar, Jesus vai dizer: este me confessou, este é meu. Pode entrar. A casa, desde o princípio, foi preparada para você. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou tinha dito. Mas como eu disse, eu vou para o Pai, preparar as moradas, e eu volto para buscá-lo. No dia em que uma pessoa morre, Jesus voltou para buscar. Aí ela estando preparada, morrendo em Cristo Jesus, é outra situação. Irmãos, analisa só. Toda morte é triste e toda perda é dolorida. Mas as pessoas que estão fortalecidas na fé, que estão no Espírito Santo, tanto as que morrem quanto os parentes que estão à volta, você sente um semblante diferente. Quando você olha para o caixão, há uma luz resplandecendo sobre aquela pessoa. Quando você olha para a família, mesmo triste, mesmo enlutada, dá para ver um controle espiritual com a presença do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu já tive a experiência de fazer alguns funerais e alguns onde a família estava dispersa da presença de Deus, afastada dos caminhos do Senhor, e houve um desespero, houve uma tristeza. Olha, é muito difícil, aquele ambiente fica pesado, porque você vê realmente que não caminhavam com Cristo Jesus. Por isso, a missão do pastor, a missão do evangelho, a missão dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu não falo de placa de igreja, eu falo de evangelho, eu falo de Bíblia Sagrada, de preparar as pessoas. Como nós se preparamos para viver, temos que estar preparados para renascer. Porque nós entendemos que a morte é assim, nós nascemos para viver e morremos para renascer. A Bíblia diz, em João 11:25, que aquele que está morto, aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque a primeira morte é só um sono. Jesus vai despertar, vai acordar. E eu entendo que muitas pessoas que passam por momentos difíceis na enfermidade, há um período de arrebatamento, quando elas estão de repente na UTI, entubado ou algo parecido, a hora que elas estão apagadas, elas já estão sendo cuidadas por Senhor Jesus e pelos seus anjos, e possivelmente elas veem o paraíso, elas veem a nova morada, e elas dizem: não, pai, eu não quero voltar mais, eu quero ficar aqui, porque essa vida aqui é uma vida que tem muitas tribulações, muitas lutas, muitas batalhas. E quando você encontra a paz e o paraíso, e você encontra o seio do Senhor, os braços do Senhor, aí você descansa teu coração, aí você com certeza não vai querer voltar atrás, não. E eu calculo que muitos fazem isso. Muitos que já foram arrebatados, que voltaram, fazem isso. É tão lindo o céu, é tão lindo. As ruas são de ouro e são de cristais, sim. Lá só tem paz, só tem alegria. Lá não tem noite, não tem dor. Lá tudo é lindo. E é lógico que eu desejo que você vá morar na glória. Por isso eu estou pregando essa palavra para você, porque talvez hoje você ainda não conhece a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vai te libertar. João 8:32. Leia a Bíblia. Leia o livro sagrado. Leia o Novo Testamento.
Leia os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João. Leia o Atos dos Apóstolos. Depois se aprofunde nas cartas de Paulo em Efésios, em Gálatas, Filipenses, Colossenses, Coríntios. Vai! Quando você entender tudo isso, você vai ver que lá em Salmos você se fortalece no Senhor. Em Provérbios você conhece o Pai. Em Eclesiastes você entende que tudo é vaidade. Em Apocalipse você vai entender a realidade, para onde nós estamos indo, para onde você está indo. Conduza a sua alma, o seu espírito para a salvação. Esquece placa de igreja, esquece religião. Abrace Jesus Cristo hoje como teu único e verdadeiro Salvador. Procure uma casa de oração para você adorar o Senhor. Procure um pastor para ser teu mentor. Procure uma liderança para te discipular, para pregar para você o Evangelho. Para que você não fique indo para um lado, para o outro, correndo aqui, correndo ali, não. Vai conhecer a verdade e ser liberta por ela. A palavra diz, ora pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente você vai estar livre. João 8,36. Você recebeu de graça a salvação. Você recebeu a nova aliança. Quando o Senhor Jesus fala em nascer de novo, Ele está falando também do período em que há uma transição dessa terra para um outro lugar. Dessa terra para o céu. Porque Ele diz assim, Nicodemos, és mestre entre judeus e não sabe que tem que morrer para a carne e nascer no Espírito. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós já estamos em carne e espírito. Por isso que Gálatas 5:25 fala, se andeis em espírito, vivei em espírito. Mas a palavra diz, em João 3,3, que quando se morre para a carne, quando o corpo morre, nasce em espírito, na glória. Você acorda, você desperta nos braços de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo. Por isso eu digo para você, quando o ser humano começar a entender que nós devemos estar todo dia preparado para o dia da nossa partida, para o dia em que o Senhor vai nos levar, nos tirar do meio da nossa família. Então, preparado espiritualmente, na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o doce Espírito Santo. Preparado emocionalmente, deixando as pessoas entendendo que há um período de vida, um período de morrer, um período de renascer e ressuscitar em Cristo Jesus. Há o entendimento de viver os dias felizes, de viver os dias alegres, de não ficar aborrecido com coisa que não leva nada a lugar nenhum, de não perder tempo com birra, com ciúme, com tristeza, com pirraça, não ficar perdendo tempo com murmuração, com reclamação, com discussão, porque isso não agrada a Deus. Vamos viver em paz, vamos viver em harmonia, vamos viver em família, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos nos abraçar, vamos viver com intensidade. E quando a pessoa é levada do meio da família, vamos viver por essa pessoa que partiu cedo, repentinamente. Ela gostava de festa, vamos festejar. Ela gostava de cantar, vamos cantar. Ela nos alegrava com suas piadas, vamos contar piada. Ela nos alegrava com a sua presença, vamos estar presente. Ela nos alegrava com as suas vestimentas, com as guloseimas que preparava, com o encontro, como nos recebia em casa. Vamos fazer isso por ela, vamos continuar vivendo como se ela estivesse presente junto com a gente, porque a morte separa o corpo físico, mas não separa a alma e o espírito. Quem foi mãe vai continuar sendo mãe, quem foi pai vai continuar sendo pai, quem foi filho vai continuar sendo filho, quem foi esposo vai continuar sendo esposo, quem foi esposa vai continuar sendo esposa, quem foi irmão vai continuar sendo irmão, quem foi sogro vai continuar sendo sogro, quem foi sogra vai continuar sendo sogra, quem foi cunhado vai continuar sendo cunhado, quem foi amigo vai continuar sendo amigo, quem foi filho vai continuar sendo filho, e assim a gente vai seguindo. Quem foi avô vai ser avô, quem foi avó vai ser avó eternamente, porque podemos morrer na terra, mas nós não morremos no céu. Na terra, a nossa morte é um passaporte, é uma porta de nós sairmos de um lugar e entrarmos para outro lugar quando estamos com Cristo Jesus. Caminhe no Evangelho, leia a Bíblia, busque a palavra, busque conhecer a verdade, para que o dia que você tiver que enfrentar a morte ou a morte de alguém da tua família, você esteja preparado, capacitado para entender o agir de Deus. E para encerrar, entenda que Deus não tira nada de ninguém. Se a pessoa que desceu à sepultura hoje está com 50 anos, Deus não tirou ela de você com 50 anos.
Ele deu ela para você por 50 anos, para conviver com você, para estar com você. Se Deus tirou ela com 70 anos, Ele não tirou ela com 70 anos. Ele te deu ela por 70 anos, para viver com você, para ter essa experiência. Se ela veio a esse mundo tão repentinamente, e até mesmo no próprio parto, ela já foi levada, havia um propósito de Deus sobre isso, e automaticamente Ele mandou aqui e já levou de volta para Ele, porque nós somos dele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Romanos 11:36. Reflita sobre esta mensagem. Todos que nós recebemos na nossa casa, na nossa família, são filhos oriundos de Deus, são criação do Pai Eterno, e todos vimos de Deus e voltaremos para Deus, e esperamos voltar salvos com Cristo Jesus. Então agora, aí mesmo onde você está, confesse Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Confesse Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Eu confesso que viesse como homem, como carne, habitasse entre nós. O Senhor morreu, padeceu, pagou os nossos pecados, venceu a lei, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos colocou assentado à destra de Deus Pai, junto com o Senhor Jesus. Eu confesso que Jesus é meu único e verdadeiro Salvador, e eu aceito Jesus como meu Salvador. Quando você faz essa confirmação, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te abraça, e há um nascer de novo, porque a minha graça te basta, assim diz a palavra de Deus. Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde grandemente, você, a tua casa e a tua família. E até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César e no programa A Serviço do Reino. Lembre-se bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Graça e paz, dá o seu like, compartilha, nos ajude a evangelizar, se inscreve no canal. Amém? Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem.